Olá! Foi criado aqui na Câmara um grupo de trabalho para estudar e propor alterações no nosso atual sistema de governo, que é o presidencialismo. O grupo de trabalho recomendou um novo sistema de governo para o país, o semipresidencialismo, onde o presidente da República continuaria sendo eleito pelo voto popular, mas não exerceria mais as funções de chefe de governo. Importante ressaltar que essa proposta se trata apenas de uma recomendação do grupo de trabalho e que uma eventual mudança no sistema de governo brasileiro precisa ser aprovada por meio de uma proposta de emenda à Constituição que exige a aprovação de 3/5 dos deputados e senadores em 2 turnos de votação. A proposta do grupo de trabalho também prevê que o modelo proposto, se aprovado pelo Congresso, seria adotado a partir das eleições de 2030 e que haveria também um plebiscito para consultar a população, além de uma ampla campanha do Tribunal Superior Eleitoral com esclarecimentos básicos sobre o novo sistema de governo. E para debater esse tema, eu recebo os deputados Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que foi o coordenador do grupo de trabalho sobre o semipresidencialismo, e o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que atualmente é o segundo vice-presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui na Câmara. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Câmara Debate. Deputados, sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí pela gentileza de terem aceitado o nosso convite para debater esse assunto. Obrigado a você, Fernando. Prazer revê-lo, Bongás. À disposição, Fernando, TV Câmara, e também um abraço para ti, deputado Samuel. Obrigado, deputados. Eu vou começar pelo deputado Samuel Moreira, que foi o coordenador do grupo de trabalho, para pedir a ele que nos explique, em linhas gerais, o que muda com esse novo sistema de governo e quais os benefícios que esse novo sistema de governo traria para o país em relação ao presidencialismo que hoje vigora aqui. Bom, a gente acha que é importante discutir o nosso sistema de governo, o sistema presidencialista. O sistema de 133 anos, um sistema que já foi, em alguns momentos, avaliado, né, como teve um plebiscito em 63, depois de 30 anos, em 93, houve um plebiscito também para se debater o sistema presidencialista, sempre numa discussão entre presidencialismo e parlamentarismo. Ocorre que em meados, no final do século passado, introduziram um novo sistema também de governo, que é o semipresidencialismo, que hoje existe em mais de 50 países, e aqui alguns países, como França, Portugal, já existem desde a metade do século passado. E são sistemas que a gente percebe que reúne as qualidades do presidencialismo e reúne também qualidades do parlamentarismo. É praticamente um sistema misto, onde você continua com um presidente eleito, um presidente politicamente forte, né? Cada país calibra um pouco essa força do presidente, mas o Brasil, pela cultura presidencialista, é importante que o presidente eleito pelo povo continue com atribuições fortes e importantes. A principal é que no sistema semipresidencialista que estamos debatendo, né, e que deverá ter um debate com a sociedade, é que você mantém a força e a responsabilidade política do presidente na medida em que ele indica o primeiro-ministro, que terá as atribuições de um chefe de governo, né, das questões mais executivas, as responsabilidades administrativas e jurídicas, inclusive. E você, quando prevê um sistema de governo, né, quando você adapta também essa questão do parlamentarismo ao sistema de governo, você faz com que o parlamento tenha responsabilidades de governar. Porque no Brasil você elege um presidente com um programa de governo e depois você tem um parlamento com outras prioridades, deputados com outras prioridades, né, legítimas. Levar recursos para seus municípios, suas regiões, às vezes defender suas categorias, né, buscando melhorias de salários, mas é importante que ele tenha e o povo saiba quem são os parlamentares que fazem parte do governo, realmente que tenha a responsabilidade de governar, porque o parlamento é forte, mas é preciso ter mais responsabilidade, tudo passa pelo parlamento. E quando você coloca essa condição de que o parlamentar terá que aprovar o primeiro-ministro, indicado pelo presidente, você cria no parlamento uma base, um deputado que passa a ser
responsável também, junto com o presidente da República, pela execução de um programa de governo. Então, a gente acredita que esse sistema é um sistema melhor, né? Porque hoje o Brasil, você percebe já a força do parlamento sobre as prerrogativas do executivo cada vez maiores, pouca transparência, porque você não sabe quem é a base efetivamente, né? Mas é uma preliminar discussão que eu coloco para as considerações do Bom Gás, para que a gente possa continuar esse debate. Então, nós achamos que depois de 30 anos, né, em 23 fará 30 anos que teve um plebiscito, também pode ser importante que se faça um plebiscito no futuro para definir e debater o nosso sistema de governo, melhorar a governança, melhorar um sistema de governo, né? Então, a gente acha também que deve ser um sistema para ser implantado a partir de 2030, na medida que nós estamos no meio de um processo eleitoral, nós teremos um presidente eleito que poderá governar ainda por 2 mandatos, ser eleito, ser reeleito, no sistema presidencialista, né? Então, nós estamos levando isso como um debate para as considerações do parlamento, da sociedade. A gente acha importante esses temas relevantes serem debatidos no parlamento. Ok, deputado, obrigado. Deputado Bom Gás, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu passo a pergunta para o senhor, perguntando se o senhor é favorável ou não ao semipresidencialismo, por quê, e fique à vontade para comentar as falas aí do deputado Samuel, por favor. Não, eu primeiro quero te saudar, agradecer a oportunidade e dizer que eu sou radicalmente contra. Quando o Arthur Lira, na época eu era líder na bancada da oposição, falava do semipresidencialismo, eu mesmo dizia, mas isso cheira um novo golpe. Agora que nós queremos eleger o Lula, vocês querem fazer o semipresidencialismo? Porque nós estamos no período de eleger o presidente. E se o presidente, no regime presidencialista, como o deputado Samuel já colocou, em 93, né, depois da Constituição de 88, foi plebiscitado. O povo brasileiro já disse, quer o presidencialismo. E o presidencialismo, naquele momento, foi considerado, e vários juristas têm essa tese também, de que aquilo é considerado uma cláusula pétrea. Né? O povo decidiu, a Constituição decidiu, né? O plebiscito foi realizado. Então, na verdade, eu sempre dizia, isso aí não cheira muito bem, né? E o Arthur Lira insistiu nisso, tal ponto que o Arthur Lira agora constituiu esse GT. E esse GT ele tem um grande problema. Isso não é problema do deputado Samuel, porque o deputado Samuel foi convidado para ser um dos integrantes. Mas olha só, nós temos 23 bancadas, Fernando, na Câmara dos Deputados, e foram escolhidas 8 pessoas para um tema tão importante que muda o sistema de governança no Brasil, onde isso representa apenas 34% da representação do Congresso, da Câmara dos Deputados. E o PT, que é um dos maiores partidos, eleito o maior partido, sequer foi convidado. Não tem um deputado da esquerda. Então eu preciso registrar isso, porque eu tenho discordância, acho que é no momento totalmente inoportuno de apresentar isso. A forma está totalmente errada, porque é um GT que não tem a pluralidade, a representação total, é um GT do interesse do presidente. Ele que escolheu as 8 pessoas. Não respeitou a proporcionalidade. E, no mérito, se a democracia no Brasil tem problema, não é por causa do sistema. Nós temos hoje um outro problema, e esse tem que ser atacado. Nós temos hoje mais de 30 partidos nesse país, e a votação, então há uma grande fragmentação partidária. É isso que dá instabilidade, porque o presidente tem que negociar com pessoas e não com partidos. Por quê? Porque essa fragmentação partidária, ela tem uma origem. Eu quero insistir nesse primeiro debate para dialogar bastante com a sociedade brasileira, para chamar a atenção de um gravíssimo problema, que a nossa legislação, ela faz a votação nominal. A gente escolhe pessoas e não tem votação nominal em lista, e não tem votação em lista, a votação é nominal. Eu explico isso rapidamente. Hoje você elege uma pessoa, elege o deputado, elege o Samuel, elege outra pessoa, e os partidos, nós somos de partidos, mas a votação deveria ser em lista. Por que ela deveria ser em lista? Porque aí tu tens um compromisso de partido. E o partido vai ter um programa para nós caminharmos no sentido de termos menos partidos, e que as pessoas tenham compromisso com os seus partidos.
Hoje, você tem problemas hoje no Congresso, e tem, e muitos, mas é por causa exatamente desta fragmentação partidária e de sermos votações nominais e não termos os compromissos partidários. Esse, para mim, é o grande problema e é isso que nós precisamos enfrentar e não a mudança desse sistema. Por isso eu tenho total discordância, né, com a proposta que o presidente da Câmara apresenta no momento em que ele constitui um grupo para fazer o semipresidencialismo, criando um GT que não tem a representação completa do conjunto da Câmara dos Deputados. Perfeito. Obrigado, deputado. Deputado Samuel, o senhor fique à vontade para comentar a fala do deputado Bongás, em especial quanto à quantidade de integrantes do grupo. Eu queria só fazer uma pergunta, colocar para o senhor já responder com essa junto. Pelo atual modelo, como o senhor citou, o presidente da República vai poder indicar o primeiro-ministro, né? E o primeiro-ministro será ratificado depois pelo Congresso. Em uma eventual situação em que a gente tenha um presidente que não tem a maioria do Congresso e que o Congresso comece a rejeitar os primeiros ministros indicados por ele, como é que se lida com isso e se isso afeta a relação presidente-Congresso e afeta a governabilidade do país também? Fernando, eu vou começar pela sua pergunta, então, e depois volto às considerações do Bongás, que foram muitas, né? Perfeito. Sobre vários aspectos. O presidente ele indica o primeiro-ministro numa composição de partidos, né? Ele escolhe, é ele quem indica. E os partidos, ele compõe os partidos para fazer aprovação e ter a maioria. Ele faz uma maioria antes de começar a governar, né? Ele não faz maioria a cada projeto. Ele dá mais estabilidade na medida em que ele faz isso. Ele vem com muita força. Normalmente ele aprova o primeiro-ministro. Caso não aprove, ele pode indicar outro primeiro-ministro. Inclusive, o primeiro-ministro, conquistando a maioria, né, e o presidente, o primeiro-ministro passa a ter uma estabilidade. A gente propõe que ele tenha estabilidade de 1 ano, né, uma estabilidade que ele não possa ser trocado, inclusive. Em Portugal, a estabilidade é de 6 meses. Quando você escolhe um primeiro-ministro, tem 6 meses de estabilidade. E depois ele não pode ser trocado, o primeiro-ministro, nos últimos 6 meses também de governo, especialmente por conta da eleição e por conta do fim do governo. Isso já existe em vários países. Insistentemente, ele fará isso, até aprovar. Por isso, ele tem que fazer um processo de negociação, de construção de maioria, e em cima de um programa de governo. Essas questões, você pega a Europa, hoje é toda parlamentarista, grande parte, tem muito semipresidencialismo também na Europa, mas a negociação com o parlamento se dá antes, você constrói maioria, o povo fica sabendo quem são os deputados. Não é como hoje, né, que o povo mal sabe quem são os partidos da base, o povo mal sabe o que é o centrão, né? O que é o centrão? Tem muita dificuldade. Por que um deputado da base vota contra uma proposta do governo? Como é que ele vota contra? Bom, lógico, não foi ele que escolheu o presidente, né? Ele acha que foi o povo. Ele prefere que se coloque o dedo. O povo prefere que o deputado coloque o dedo na escolha do primeiro-ministro que vai governar. Então, os sistemas de governo são feitos, dependendo da pessoa, do perfil da pessoa, ela vai bem em qualquer sistema. Uma pessoa preparada, ela vai bem em qualquer sistema. Você tem que fazer sistemas que preservem quando o cara vai muito mal. E que você possa ter facilidade de trocar, pelo menos, o executivo. Você não tira a responsabilidade política do presidente, ele indica outro. Compõe, supera as crises rapidamente. No Brasil é um impeachment, né? É o presidente responsável por tudo. Desde o segundo, terceiro escalão, respondendo às denúncias. É tudo muito centralizado em uma pessoa só. Todas as responsabilidades políticas, administrativas. Então, esse compartilhamento com o Congresso é que é fundamental. Não é para dar mais força, porque o Congresso já tem muita força. É preciso dar responsabilidade ao deputado de governar, né? Quem é oposição é oposição, quem é governo votou no primeiro-ministro junto com o presidente. É responsável pela inflação, é responsável pelo desemprego. O deputado tem que responder ao povo por que aquele governo está indo bem ou está indo mal. Hoje mal se sabe, o deputado hoje não tem as mesmas atribuições e responsabilidades e prioridades que o presidente da República, mesmo sendo da base. Ele se dispõe a votar contra projetos do próprio Executivo, né? As pautas bombas que surgem da Câmara, criar essa corresponsabilidade que é fundamental, uma modernização do sistema. Veja, o Bongás fez algumas considerações importantes.
Você veja, o plebiscito de 93, tanto não é cláusula pétrea, que teve o plebiscito 5 anos depois da Constituição. O plebiscito veio 5 anos depois da Constituição. Não há cláusula pétrea, isso foi profundamente debatido, estudado, né? É obrigação do parlamento, inclusive, do legislador, debater sistema de governo, melhorar a governança, né? E quem tinha 10 anos em 93, Bongás, hoje tem 40. Vai fazer 40 anos. Com 10 anos, ele não pode discutir um sistema de governo, mas com 40 ele pode ter o direito de discutir um sistema de governo. Por isso é que nós estamos ampliando a discussão. Porque mesmo que fosse a Câmara inteira que discutisse, e qualquer medida legislativa passará pelo plenário da Câmara, haverá discussão. Esse é um grupo de trabalho, né, que tem legitimidade, né, está lá, fez o trabalho, que deve ser uma fonte de consulta e de estudos, né, e de contrapontos ao parlamento, mesmo ainda assim que o parlamento todo fizesse parte do grupo de trabalho. Nós estamos sugerindo um plebiscito para se discutir com toda a sociedade esse avanço no sistema presidencialista, onde você continua elegendo um presidente da República com muita força, até porque é ele que indica, né? Ele indica o primeiro-ministro, que pode ser do partido dele, pode ser quem ele quiser, né? Desde que tenha mais de 35 anos e respeite a Constituição como é hoje. Ele indica um primeiro-ministro que vai auxiliá-lo no governo a governar, né? Hoje tu tem aí primeiro-ministros que a gente nem sabe como foram indicados, que fazem figura e papel de primeiro-ministros. Deputado Samuel, o senhor poderia caminhar para a conclusão para a gente manter o tempo mais ou menos distribuído? Não, Desculpa só para interromper. dizer que também não há golpe, porque nós estamos propondo para que qualquer medida seja feita a partir de 2030. Você tem 2 governos pela frente para que quem seja e que for eleito possa governar por 2 sistemas ainda, 2 mandatos no sistema presidencialista, desde que seja eleito, mas que se debata com a sociedade. Pode ser que a sociedade queira até que seja para mais para frente, né? Então foram tomados todos os cuidados para se proporcionar um debate com a sociedade. Não se deve atropelar nada numa discussão tão importante quanto essa, mas não se deve deixar de debater, né? Hoje nós estamos tendo inclusive menos partidos por conta das cláusulas de barreira, avançando para um sistema que vai cada vez melhorar para mudar o sistema de governo. Mas, por enquanto, vou ficar por aqui para aguardar mais considerações do Bongás e desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Tá bom. Obrigado, deputado. Deputado Bongás, o senhor já disse que é contra, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre esse ponto. Se essa posição de o presidente indicar o primeiro-ministro, mas tendo que ser ratificado pelo Congresso, se ele tiver um Congresso contrário, se isso não é um dificultador para o processo, e também o senhor fique à vontade para comentar as falas aí do deputado Samuel. Sim, ela pode gerar mais instabilidade. Imagina, o povo elege um presidente da República, no regime presidencialista. Então, o povo elege um presidente e agora esse presidente vai ter que apresentar o seu primeiro-ministro para o Congresso Nacional. Nós estamos no regime presidencialista. Ele que vai indicar os seus ministros como um todo, e como ele, como chefe da nação, ele não vai ficar um chefe de Estado para ter representações. Não, ele tem que ser o governante. O regime presidencialista elege o governante. E é o presidente da República que vai ter os seus ministros para governar o país. Os seus ministros da economia, da infraestrutura, dos transportes, da educação, da saúde, é isso que ele vai fazer. Agora nós vamos estar fazendo o que é hoje o grande problema. E quando eu falei plebiscitar como cláusula pétrea, eu disse exatamente a característica, como se fosse uma cláusula pétrea, porque foi plebiscitado, e esse é um debate que está no mundo acadêmico, por isso que eu levantei esse aspecto. E quando se reflete aqui o voto da necessidade de diminuição de partidos e termos programas de partido, acho que esse é o grande problema que nós precisamos caminhar juntos para resolver esse problema. Nós estamos procurando uma solução para algo que não vai resolver o problema existente. A solução que está sendo procurada é errada, que é o semipresidencialismo. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos corrigir, então, a nossa formatação partidária para que a eleição não seja nominal, seja em lista. E, segundo, resolver o gravíssimo problema que praticamente hoje é um regime de exceção democrática que nós estamos vendo no Brasil. O presidente da República
não executa. O executivo, atenção que eu vou dizer agora, o executivo, o presidente da República não executa. E o legislativo, que deveria fiscalizar, legislar, virou executor. Então nós temos uma distorção, e essa que tem que ser corrigida, e o semipresidencialismo não vai corrigir isso. Hoje o presidente da República faz a legislação através de medidas provisórias. E essas medidas provisórias, no modelo atual, inclusive com a pandemia, e poderíamos ter superado isso, tinha todos os mecanismos, mas a Casa não aceitava em conivência com o Executivo, a Câmara não aceitava, e eu cobrei isso inúmeras vezes do presidente da Câmara, e cobrei isso inúmeras vezes do presidente do Congresso, para que abrissem o debate das medidas provisórias, que é uma forma de legislar, governar com a lei, digamos, não como executivo, porque ele aprovava uma lei sem o Congresso aprová-la, e nós não debatíamos ela. Então o executivo está legislando. E o legislativo, e aí, Fernando, nós estamos num dos piores momentos da democracia no Brasil, que isso o semipresidencialismo também não vai resolver, que é o legislativo, só para concluir, eu acho que eu tenho mais uns segundinhos para empatar com o teu tempo, meu querido Samuel. O legislativo executa. E como é que se dá essa execução? É o famoso orçamento secreto. Então nós viramos hoje, os deputados executam e o presidente legisla. Deputado, é isso que nós temos que exigir. Deputado Bongás, infelizmente... Só uma parte, Fernando, em função da palavra exata, das palavras exatas e da frase que o Bongás acabou de exclamar, né? O legislativo executa. Isso são mazelas do presidencialismo. A força que o Congresso adquiriu é uma força sem responsabilidade. Infelizmente, o presidente legisla, são as mazelas do presidencialismo. É preciso que haja esse compartilhamento das responsabilidades. Senão é um fazendo uma coisa, outro outra. Não tem, e aí é da maioria, veja, não é que seja todo mundo, não tem que ter oposição, fiscalização, tem que ter. Agora, quem governa, esta maioria que escolheu, que ajudou o presidente, que foi o presidente que escolheu e indicou. E no sistema semipresidencialista, Bongás, o presidente, ele nomeia os ministros todos, em parceria com o primeiro-ministro. Só que o povo todo sabe que aquele primeiro-ministro e os deputados estão todos juntos. Aqueles que votaram nele vão responder por aqueles ministros, e o presidente também vai responder porque foi ele que indicou. Fica mais claro para a sociedade. Hoje, cada um faz o que quer. Deputado Samuel, me perdoe, o nosso tempo, infelizmente, acabou, e para a gente não terminar de forma muito abrupta, eu queria deixar... teria assunto para a gente conversar mais uma hora, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria deixar aí mais um minuto para os senhores fazerem as considerações finais e a gente encerrar, e já agradeço muito a participação dos dois aqui no debate. Vamos começar pelo deputado Samuel, por favor. Bongás, desculpe ter falado até um pouco mais que você. O sistema presidencialista, vejam, não é para ser rainha da Inglaterra, né? Como é o parlamentarismo que as pessoas chamam. Pelo contrário, você pega a França, não dá para dizer que o Macron, presidente da República, manda pouco. Não dá para dizer. Vamos pegar então Portugal, ou vamos pegar a Rússia, a Ucrânia. São dois países semipresidencialistas. Lógico que cada um com seus defeitos e suas qualidades. Na Rússia não há alternância de poder. E isso não pode acontecer no Brasil. Mas em outros países tem alternância no semipresidencialismo, né? Então é possível se adequar da maneira e da tradição brasileira. Mas é preciso colocar o parlamento não só para ter o bônus do governo. Não só os deputados para ter bônus, tem que ter o ônus de governar. Governar não é fácil. E hoje tem uma distância do parlamento e do executivo. E isso agora precisa ser unido. E aí é da base, da maioria, não significa todo mundo. Tem que ter um bloco de oposição, e tem que ter um bloco que governa, que é o bloco da situação, e que toda a sociedade tem que saber quem são que compõem esse bloco. Então, Bongás, de qualquer forma, deixar aqui um abraço a você, agradecer muito a TV Câmara. Eu estou sempre à disposição para esse debate, que deve ser feito pelo conjunto todo da sociedade, com calma, cautela e para o futuro. Obrigado, deputado. Deputado Bongás, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado pela participação.
Não, eu que agradeço, Samuel, também deixar um abraço. É bom a gente sempre contigo, sempre é muito legal colocar argumentos e fazer um debate sempre em alto nível, isso é muito legal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó, é só cada poder cumprir o seu papel. Se o executivo cumpre o seu papel e não faz um acordo como foi feito, onde o parlamento invadiu a sua área ao pegar o orçamento secreto e pegar o presidente Bolsonaro na mão e guiá-lo, que é isso que está acontecendo. Então, na verdade, é a partir da Câmara que ultrapassou o seu papel de legislador e fiscalizador para executor. As pessoas elegem o presidente da República para ser executivo. E as pessoas elegem os deputados para serem legisladores. E não trocar os papéis. Então, esse é o amadurecimento que nós precisamos caminhar. E, nesse sentido, eu quero insistir, eu acho que o Samuel também falou disso, do processo de redução de partidos, para que não possa ter uma fragmentação tão grande, e um presidente que se elege tem que negociar com 513, entre aspas, partidos parlamentares, e não com 10, 15 grupos que têm programa. Então, é nesse amadurecimento que nós temos que trabalhar. Eu quero concluir, para ficar no tempo, dizer exatamente isso. Este é o problema da política brasileira. Não é ser um sistema presidencialista ou parlamentarista. O problema é que nós estamos com esta fragmentação. E isso nós temos que corrigir. Então, nós estamos querendo dar o remédio errado para um problema que está originado em outra causa, outra raiz. Um grande abraço, Samuel, para ti, Fernando e todos que acompanham nossa trajetória. Obrigado. Obrigado igualmente. Eu sou Fernando Gomes e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.